Seja muito bem-vindo ao programa de aconselhamento da IPPTV, um lugar onde nós aprendemos mais sobre a Palavra de Deus e como ela transforma a nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre um tema que pega todo mundo. Não pense que esse tema é só para quem trabalha fora, não, porque a gente está sendo bombardeado com essa ideia de que nós precisamos ser produtivos. Mas será que a gente está sendo produtivo para a glória de Deus ou nós estamos sendo produtivos para a nossa própria glória, para fazer as coisas, para só lotar nossa agenda e deixar a gente cada vez mais cansado? A gente vai pensar um pouquinho sobre o que a Bíblia fala a respeito de produtividade. E para nós falarmos sobre esse tema, a gente está aqui com uma convidada internacional, como diz o pastor Arival, porque ela veio de longe, gente, ela veio lá de Brasília para conversar com a gente. Eu estou com a Laura Cibusca. Seja muito bem-vinda, Laura. Obrigada. E eu queria que você se apresentasse para o pessoal antes da gente começar, porque pode ter gente que está nos assistindo que não conhece você. Eu sou membro da Igreja Presbiteriana Nacional em Brasília. Eu sou hoje conselheira bíblica, trabalho com aconselhamento bíblico e dou aula de Bíblia. Eu brinco que eu dou aula de Bíblia porque eu conduzo 3 grupos de estudo bíblico em ordem cronológica para mulheres. Que legal! E aí é meio que uma aula de teologia bíblica, mas a gente fala que é só um grupo de estudo. Então a gente está em um grupo, a gente já está em Filipenses, no outro a gente está no Reino Dividido e o outro que começou agora esse ano a gente está terminando Gênesis. Nossa, que bacana! Depois eu quero que você conte pra gente como que faz para participar, se pode participar, que o pessoal aqui é curioso, o pessoal gosta de participar de tudo que está acontecendo. E eu queria saber já, né, para a gente começar o nosso papo, o que é produtividade segundo o mundo e o que é produtividade segundo a Bíblia? É a mesma coisa? Não tem como ser a mesma coisa, né? Porque produtividade para o mundo é trabalhem enquanto eles dormem. Produtividade na Bíblia é trabalhe, não. Deus trabalha enquanto a gente dorme. Essa diferença é muito fundamental, né? Porque se o Senhor está trabalhando enquanto eu estou dormindo, eu não preciso estar trabalhando insanamente. O mundo diz que produtividade é você tem que entregar. E eu não sei para quem é que a gente tem que entregar, e eu não sei também, né, como é que funciona esse negócio, mas você tem que estar entregando o tempo todo e muito, 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 muito. Só que o Senhor nunca pede isso pra gente. Às vezes a gente acha que o Senhor tá lá, né, com um checklist que a gente vai marcando. O Senhor não pede produtividade pra gente, Ele pede diligência no trabalho. Mas são coisas diferentes, né? Muito diferentes. E é muito legal que você já traz essa distinção, porque eu tenho certeza que tira um pouco o peso dos ombros de muita gente. Agora tem um abismo entre como é que eu vou viver isso, como é que eu vou fazer, mas tira um peso, porque a gente é cobrado. E eu lembro que quando eu estava estudando para o vestibular, ele falou assim, não estuda para você ver, sempre tem um japonês, um asiático, que tá lá estudando mais que você para pegar a sua vaga. Eu lembro que todo mundo falava disso, né, na época que eu era adolescente. Aí você sempre pensa, eu não estou estudando, tem alguém que está estudando e está fazendo, e aí você vai se privando de viver, até de ir para a igreja, fazer outras coisas, porque você tem que dar resultado, você tem que fazer. E é bom saber que Deus não espera isso da gente, né? Graças a Deus por isso. E aí, então, o que a Bíblia fala sobre o que é ser produtivo? A Bíblia não fala tanto sobre produtividade no sentido em que a gente entende. Porque o que a gente entende que é produtividade? É eu estar girando vários pratos ao mesmo tempo e com todo o meu ser. A Bíblia fala sobre adoração. E a gente adora num novo reino. A gente esquece disso, porque se eu tô falando de produtividade, às vezes eu acho que eu tô falando do meu trabalho, eu tô falando da minha vida, dos meus filhos, enfim, do meu dia a dia. Mas eu esqueço que o meu dia a dia, ele tá todo inserido no reino. Uhum. E no reino, a gente não tem essa demanda. No reino, a gente tem o Senhor nos dando trabalhos, colocando coisas na nossa mão, mas vamos pensar, se todo o tempo é de Deus, se o reino é de Deus, se as coisas que a gente tem nas mãos para fazer foi Ele quem nos deu, qual é o sentido de não dar tempo? Então, sabe, a gente, para ser produtivo no reino, a gente precisa entender melhor o que eu estou fazendo, para quem eu estou fazendo e como que eu estou fazendo. E aí sim eu consigo pensar em alguma produtividade, mas eu acho que a gente precisa perder essa ideia de entrega. Sabe? Eu não consigo encaixar muito isso pro reino. Faz sentido? Faz sentido. E eu vejo que até quem não trabalha, assim, fora, que tem um chefe que cobra, a gente precisa entregar alguma coisa. Misericórdia. Vou te contar que eu aconselho mulheres e casais. Mulheres que não trabalham fora, elas giram muitos pratos, mas assim, muitos pratos, porque nem sempre o trabalho é um prato tão grande assim pra gente rodar, tem 1000 outros, né? Uhum.
E aí, como que a gente faz para dar conta de todos esses pratos, de todas essas coisas e as demandas? E eu vejo que por conta das redes sociais, a gente vai querendo ser produtivo em algumas coisas que eu nem tenho habilidade para ser, que eu nem precisaria ser. Eu brinco muito com as meninas aqui. Eu falo, você fica vendo as coisas no Instagram, e aí tem aquela lá que acorda às 4 horas da manhã, faz o pão e não sei o que, põe a mesa, acorda todo mundo da família, eles tomam um café todos juntos, se arrumam e vão para a igreja. E lá na sua casa, às vezes, tá despertando, estamos atrasados, vai. E aí você se sente mal, porque você está sendo improdutiva, porque eu dormi até mais tarde, eu perdi o horário de repente, e as crianças não vão no ritmo que eu quero, né, que elas vão. Então a gente vai se sentindo culpado também, né, porque a gente não está fazendo aquilo que o Senhor tem chamado a gente a fazer, porque a gente está sempre comparando a nossa produtividade com a produtividade das outras pessoas, né. Mas o ponto é, o que Deus tem me chamado para fazer? Porque às vezes a gente está tão envolvida com tantas coisas que a gente não sabe o que o Senhor está chamando a gente para fazer. Quer ver um exemplo claro disso? Quando eu vou aconselhar pessoas, toda vez que elas chegam, eu pergunto como é que é o seu relacionamento com Deus? E às vezes a resposta é assim, eu faço devocional, mas eu faço em 15 minutos. Eu acho que o meu relacionamento com Deus não está bom, eu preciso melhorar isso. E aí eu olho para a cara dela e falo, me mostra um texto bíblico que fala que você tem que passar X minutos na presença de Deus todos os dias fazendo devocional de determinada forma. Você falou do Instagram, já viu aqueles devocionais lindos que as pessoas fazem? Aí tem aqueles desenhos, é aquele negócio maravilhoso e você tem que estar num lugar com uma vista para um campo, e se você não estiver naquela cadeirinha tomando seu chá, escrevendo naquele jeito lindo, você não está fazendo devocional direito, gente. Não tem estrutura. E veja, não acho que é errado esse tipo. Acho que é ok, é legal. Mas às vezes a gente puxa pra gente, como você falou, um peso que o Senhor não coloca nos nossos ombros. Jesus fala que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Se não tá leve, então acho que não é ele que tá colocando. Eu acho que a gente tá errando a mão nesse negócio. E muito legal isso que você está falando, para a gente pensar mesmo, porque a vida já é difícil e a gente acrescenta outros elementos, a vida vai ficando mais complicada e as demandas vão crescendo, né? E a gente vê exemplos na Bíblia de pessoas que trabalham arduamente, que trabalham diligentemente, e não está muito ligado a essa questão da produtividade que a gente está conversando aqui? Eu acho que José é muito esse cara, né? Porque José, tudo que ele pegava para fazer, ele fazia direito. A gente estudou a história dele esses dias, e aí a gente estava vendo que quando ele vai buscar os irmãos, quando ele ainda está na casa do pai, ele vai procurar os irmãos. O Senhor fala para ele, procura os seus irmãos na região de Siquém. Ele vai até lá, os irmãos não estão mais lá. O que ele poderia ter feito? Ele podia ter voltado para casa, né? Falado, pai, não achei não, e é isso aí, manda outro. Mas ele vai, aí ele vai procurar os irmãos, aí ele acaba se perdendo, ele encontra um homem, aí fala, estão lá em Dotã. Aí, ok, ele vai lá. É vendido, tal, como escravo. Ele não chega numa posição maravilhosa, porque José era muito bom e então ele foi trabalhar na casa de Potifar, mas como um alto oficial, um alto funcionário na casa de Potifar. Não, ele começa pequeno. Só que José fazia o trabalho dele tão bem feito que ele foi subindo, ele foi crescendo. E aí depois a gente vê ele de novo preso, ele vai fazendo um trabalho tão bem feito que ele é auxiliar do carcereiro. Então assim, eu acho que ele é uma pessoa que ele não estava pensando em quanto ele ia produzir, ele estava pensando em fazer o trabalho dele de forma diligente, e a Bíblia fala sobre isso, sobre trabalhar bem feito, fazer bem aquilo que o Senhor te deu. Que é bem ao contrário do que a gente vê também, que hoje em dia todo mundo quer ganhar bastante dinheiro e trabalhar pouco, né? Eu lembro quando a gente estava começando essa coisa de internet, quando eu era ali adolescente, eles prometiam que a tecnologia ia permitir que a gente trabalhasse menos e aproveitasse mais a vida. Não sei se você lembra disso, que a gente ia trabalhar menos, porque você tem os eletrodomésticos e tudo lá, você programa. Eu lembro que meu pai comprou uma vez uma revista e tinha uma cozinha japonesa que você programava tudo ela ali pelo computador, ainda que não tinha esses celulares inteligentes que a gente tem hoje. E aí ele fazia a lista de supermercados, tipo, super revolucionária 20 anos atrás, né? Falava, um dia eu vou ter uma dessa, porque você não vai precisar mais cozinhar, não faz nada, você manda, o robozinho faz, quando chega em casa tá pronto. Só que parece que a gente não tá mais descansado. E a gente também não tá fazendo menos coisas. Parece que com isso a gente tá fazendo mais e parece que tem mais urgências. E como que a gente faz para lidar com isso? Porque as pessoas querendo ser produtivas, elas estão mais cansadas. Eu acho que naquela época a gente nem sabia que dava para fazer tanta coisa. Hoje você pode fazer o que você quiser. Você pode ser astronauta, você pode fazer um curso online para virar astronauta, porque assim, dá. E
com muitas possibilidades, a gente acaba sofrendo um pouco, né? Porque a gente realmente quer fazer tudo. Ajudou pra caramba a nossa vida, né? A gente não tem que esfregar uma roupa, lavar toda a louça, enfim, o air fryer é um presente de Deus pra gente. Mas a gente vai se sobrecarregando com outras coisas. Mas eu acho que, assim, tem um lado que vale a pena a gente pensar. A gente foi criado pra trabalhar. A gente não foi criado pra ficar à toa. Então, quando eu tenho tempo, eu vou arrumar o que fazer. Porque isso é o natural do coração humano, né? Então, assim, eu acho que a gente pensar em o que eu vou fazer é que é o ponto. Porque as pessoas trabalhavam, elas estavam lá esfregando uma roupa, elas estavam fazendo um trabalho manual, né? Tinha sempre um trabalho manual a ser feito. A gente perdeu um pouco isso, e agora a gente está precisando colocar esse trabalho manual de uma outra forma, porque são diferentes tipos de trabalho, né? E são diferentes tipos de coisas que a gente precisa entregar e diferentes demandas. Então acho que a gente precisa separar um pouco mais isso. Talvez a gente esteja sobrecarregado porque a alimentação antigamente era só vamos encher nossa barriguinha, porque isso é necessário. Hoje em dia é performance. Hoje em dia eu tenho que mostrar para todo mundo como a minha alimentação tá maravilhosa, e eu vou no nutricionista e eu tenho que bater minhas metas. Pô, eu tô batendo meta até para comer. É verdade, você tem que ficar contando caloria. Eu fui no nutrólogo esses dias e ele falou, comece a contar caloria. Eu falei, era só que me faltava. Você tem que contar as horas de sono, você tem lá seu reloginho, seu celular do seu lado, contando as horas do seu sono, e aí se você não dormiu as horas que o celular falou que você tinha que dormir, você não tá entregando o sono da forma que você devia estar. Gente, não é possível. Nem dormir, nem comer, a gente não pode fazer mais nada do jeito que é o natural, a gente tá sempre tentando fazer melhor, porque alguém falou pra gente que tem um jeito melhor de comer, um jeito melhor de dormir, um jeito melhor de viver. E o Senhor, o que ele fala? A gente esquece, né? E o pecado atrapalhou um pouco essa visão que a gente tem de trabalho, de descanso? Um pouquinho só, levemente. Porque é isso, a gente foi chamado para trabalhar, né? A gente, no Éden, você vê que Adão e Eva, eles tinham uma função, eles tinham que cultivar e guardar aquele jardim. E o nosso Deus é um Deus que trabalha. Só que ele é um Deus que descansa. Quando o pecado entra no mundo, ele fala pra gente, para você conseguir aquilo que você deseja, você vai ter que trabalhar muito. E o que é, né? O que é a virada de chave do pecado? Eu deixo de adorar a Deus e eu passo a adorar a criatura no lugar do Criador. Quem vai ser a criatura a ser adorada? Se sou eu, se eu sou o grande eu vou fazer de tudo para que eu cresça, para que eu seja adorado por todo mundo. Então, às vezes a gente está dando tudo que a gente tem na academia porque a gente quer ser adorado pelo nosso corpo. Às vezes a gente está dando tudo para o trabalho porque a gente quer ter dinheiro, porque dinheiro é sinal de potência, e aí eu sou potente, então as pessoas vão me olhar como alguém que é merecedor. Às vezes eu faço isso pelos meus filhos, né? Às vezes a gente vê filhos que não têm tempo de nada, os meninos estão sempre correndo atrás de alguma coisa, mas por quê? Porque talvez os filhos estejam no lugar de Deus no coração dos pais. Então acho que o pecado faz é tirar o Senhor do centro, e aí ele coloca a coisa criada no centro. Quando a coisa criada está no centro, tudo desregula, né? Não tem como alguma coisa ficar no lugar certo. E isso é muito importante porque eu vejo que a gente tem criado filhos hoje em dia para qualquer coisa, menos para o Senhor. E pode vir disso daí, né? Não, eles têm que realizar tudo aquilo que eu não fiz, que eu não realizei, e eles têm que ser muito produtivos. E eu lembro que faz um tempo já, faz uns 10 anos, eu estava conversando com uma amiga e ela falou assim, a minha filha, ela tá estressada, foi no médico, tá estressada, e ela tinha 9 anos. Ela tá estressada, então o médico falou que é para ela parar de fazer várias das atividades que ela faz e ficar em casa brincando. E a mãe fica, mas como assim? Não, é um absurdo, ela vai ficar em casa brincando. E eu pensei, mas ela é uma criança. E se ela não brincar, o que ela vai fazer? Porque a vida inteira você vai ser cobrado com prazos, com muitas coisas, né? Então, como essa visão que a gente tem é tão deturpada, que a gente está fazendo até as crianças que não deveriam ter preocupações, grandes preocupações, tenham que ter cada vez mais cedo, né? A quantidade de criança com ansiedade é um negócio, você fica, como? Você nem sabe o que é ansiedade, você não tem nem idade para entender o que está acontecendo, que sentimento é esse que você está, mas as crianças elas já estão sendo diagnosticadas, e aí elas já vão começar a tomar medicação com 9 anos, é isso, e a pergunta é por quê? De onde que isso está vindo? Quem é que está obrigando a fazer tudo isso? Porque às vezes, vamos dar uma colher de chá para os pais, né? Os pais querem sempre aquilo que é melhor para os filhos. E aquilo que é melhor para os filhos depende de quem está falando o que é melhor. O ponto nosso é quem está falando o que é melhor. Porque se a gente for para a palavra de Deus, a gente vai entender o que é melhor para a criança. O que é melhor para essa criança? É melhor que ela faça natação, judô, enfim,
Inglês, o curso, idiomas, porque agora a escola não é só de informática, robótica. robótica, tá vendo? Informática eles já nascem. Mas a gente vê essa agenda lotada e aí você pergunta, tá, em quanto tempo eles têm de estudo bíblico? Ah, não, eles vão para a igreja no domingo. Não, mas que horas que eles sentam e vocês juntos falam, contam histórias, sabe? Eu me lembro quando eu era criança, meus pais contando histórias, e são as histórias que eu me lembro até hoje, no detalhe. Eu lembro da imagem da Bíblia que eu lia quando eu era criança. Mas se eu tô exausta, isso não vai gravar, porque a criança tá exausta. Então, o que os pais precisam perguntar é, isso daqui, essa atividade que meu filho está fazendo hoje, ela vai ser usada para a glória de Deus? Ela está sendo usada agora para a glória de Deus? Ou ela é só alguma coisa que eu estou fazendo essa criança participar porque eu acho, porque alguém um dia falou que era importante a criança fazer? Porque às vezes não é. Tem coisas que às vezes o Senhor vai usar aquilo ali para, sei lá, a criança vai ser missionária e ela aprendeu a falar aquela língua. Às vezes vai ser útil. Mas é colocar as coisas diante de Deus, sabe? Falar, Senhor, e aí? O que disso daqui a gente deve manter? O que a gente tem que tirar? Como é que a gente reflete o teu caráter aqui? Uhum. E é um grande desafio para a gente pensar isso, para os filhos, mas para a gente também, né? De como que a gente vai colocar as coisas no devido lugar, olhar para os nossos dons, para os nossos talentos, para as nossas aptidões, porque eu vejo que, por conta das redes sociais também, todo mundo quer ser igual. Todo mundo quer fazer a mesma coisa, porque é o que tá ali na moda, né? É o que tá acontecendo. E às vezes a gente acaba negligenciando os dons e talentos que o próprio Deus nos deu. E aí a gente não exerce. Eu tava conversando isso com uma mãe esses dias. A filha dela ama desenhar. E você precisa ver as coisas maravilhosas que ela faz. Na semana de cabelo maluco, ela falou, eu não preciso fazer nada com a minha filha. E ela mostrou a foto, a menina fez uma tiara, com docinhos, várias coisas. E parecia brigadeiro de verdade, beijinho de verdade. Não parecia que ela tinha desenhado aquilo, parecia que ela tinha feito lá na panela. E eu disse, você tá trabalhando isso com a sua filha? Ela não quer. Ela acha que isso não serve pra nada, que ela nunca vai usar nada pra isso. Eu falei, mas Deus deu isso pra sua filha. Ela falou assim, mas ela não quer. A gente até tenta incentivar, mas ela não quer. Porque a gente tá vendo tantas outras coisas que, isso que eu faço não tem valor. Maravilhoso, perfeito. Se eu mostrar a foto, vocês vão ficar, não, vocês vão falar, mentira, não foi ela que fez, não. Uma outra pessoa fez. E eu vejo que a gente tá perdendo essas coisas, né? Nossa, engraçado você falar disso, porque ontem eu tô de turista em São Paulo, ontem a gente foi na Pinacoteca. E aí a gente tava vendo aquelas artes, e aquilo me incomodou tanto, porque eu falei, essa arte aqui, ela é tão irritada, é uma arte que tá vindo pra brigar, tá vindo pra, sabe, tá sempre falando, reclamando de alguma coisa. Uhum. E ela é sombria, porque é angustiante, então fala de morte, fala de dor, fala de um peso. E aí a gente estava conversando, eu falei, cara, que lindo que vai ser quando a gente tiver uma arte nos novos céus e nova terra, artes que apontem para o Criador. E aí eu fui mostrar para minha mãe o Instagram de uma moça que faz, ela é artista, ela só pinta quadros que falam da palavra de Deus e ela prega a partir dos seus quadros. Que legal! Sim, é genial. A gente estava conversando pensando como seria maravilhoso se a gente tivesse mais artistas que pregam o evangelho a partir daquilo que eles têm. Porque é isso, se a criança pequenininha, ela sabe que aquilo ela é boa, sabe? Que ela sabe fazer bem, ela é incentivada naquilo e ela vê que existem outras pessoas que fazem, porque essa é uma vantagem da internet. Existem outras pessoas que fazem, mas não é o que todo mundo está fazendo. Porque o Senhor não criou um monte de Ctrl-C, Ctrl-V, né? Não é todo mundo igualzinho. Ele criou uma diversidade tão grande, mas se eu não paro para ouvir, primeiro, se eu não paro para saber quem eu de fato sou, e se eu não paro para ouvir aquilo que o Senhor está me chamando, eu não vou ter como descobrir o que é. Então é isso, pode ser até que ela tenha vontade de mexer com isso na vida adulta dela, mas será que ela vai ter tempo? Ou será que ela vai estar tentando entregar alguma coisa para alguém que ela nem sabe o que é? A gente precisa parar. É isso que a gente precisa fazer, parar, começar a parar para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar pra gente. Porque senão a gente pode perder joias preciosas, né? Eu falei que por essa eu vou orar, mas eu quero achar oportunidades dela poder levar isso que ela faz para outras instâncias, para ela ver como que ela faz é importante. Nossa, sim. Vamos ver, né, se o Senhor vai dando oportunidades, que eu acho isso muito legal. Eu sigo a Jenny Keller, eu amo que ela pinta aquelas paredes, tudo, e ela faz cada coisa tão bonita, ela é cristã, e ela, né, e eu acho isso muito legal, porque precisa também, a gente precisa de outras referências, porque o Senhor nos criou com dons e talentos para isso. Agora é um ponto polêmico. Você acha que na igreja a gente também está vivendo essa cultura de performance, de produtividade, de entrega? Misericórdia. A igreja hoje conta números, né?
Muito triste, assim. É muito triste, mas a gente vai fazendo isso no natural. Porque a gente vem do trabalho assim, a gente vem com números, a gente vem com entrega, a gente vem com produção e a gente vem com projetos. E quanto mais uma igreja vai se organizando, melhor ela vai ficando em projetos e ela vai mergulhando naquilo, só que a gente às vezes perde as pessoas. Então, assim, o que adianta eu ter 68 novas pessoas na igreja se nenhuma delas ouviu um bom dia, sabe? Foi acolhida e ela foi abraçada e alguém ouviu o problema dela? Porque o Senhor fala que, né, ele vai atrás de uma e larga 99 para trás. E ele fica muito feliz quando essa uma vem. Então, assim, o Senhor se importa com pessoas. O Senhor se importa muito mais com pessoas do que com números. Porque é isso que claramente Jesus mostra pra gente. Ele se envolve muito mais com cada um. Então, às vezes na igreja a gente está mais preocupado com grandes entregas, com grandes números, com grandes objetivos, e a gente está perdendo corações. E as pessoas elas estão ficando frágeis e fragilizadas e não conseguem enfrentar, né? A forma de Jesus de discipular é um a um. Então, vem aqui, vamos conversar, entende essa palavra, deixa Cristo transformar a sua vida, vamos pro outro. E vamos pro outro. E isso pode gerar uma igreja com grandes números, mas a gente precisa pensar e avaliar, porque tem um pastor que ele veio aqui, o Paulo Malzone, ele vem falou na conferência não lembro se agora de plantação ou de avivamento aqui na igreja, e ele falou que a igreja dele foi crescendo, mas ela foi crescendo assim. Ele foi com aí ele treinou e falou, agora você tem uma responsabilidade ele falou, a igreja dele é super grande, né, pro padrão lá da cidade onde ele mora, não lembro agora, mas foi crescendo dessa forma, orgânica, e as pessoas foram se desenvolvendo, e eu achei isso muito legal, porque às vezes você contabilizar para entender até isso, será que a gente tem todas essas pessoas, mas quantas delas passaram por discipulado, fizeram isso, estão crescendo, talvez seja benéfico, porque às vezes a gente também tem 10 pessoas na igreja, mas elas também não estão crescendo, né? Então a gente precisa ter sabedoria para lidar com todas essas coisas, porque é um mundo novo, é um tempo novo, é um contexto novo, né? Eu fico pensando, Deus, como é que a gente vai lidar com essas novas formas, essas novas organizações de ser igreja, sem perder essa essência, né? De a gente precisa olhar para aquela pessoa e caminhar com ela, porque é isso que o Senhor faz com a gente, né? É novo pra gente, né? Pro Senhor, ele já sabe tudo isso. Isso aqui já estava no plano, né? Essas estruturas e essa tecnologia, tudo isso já estava no plano dele. O ponto é se a gente está fazendo para a glória dele, é como você falou no início, se a gente está sendo produtivo para a glória do Senhor ou se a gente está sendo produtivo para a glória de qualquer outra coisa. E quando a gente vai falando um pouco dessa questão de perigo, quando a gente vive essa questão de produtividade, a gente corre o risco de cair numa comparação e ficar preso ali naquele lugar? De novo, produtividade para quem? Porque eu sempre vou me comparar se eu tiver com todos esses parâmetros colocados. Então, eu sigo uma pessoa que fala de saúde, eu sigo uma pessoa que fala de devocional, eu sigo uma pessoa que fala de trabalho, eu sigo uma pessoa que fala de dinheiro, eu vou seguindo todas as pessoas. Todas as pessoas, elas estão ali estabelecendo padrões. E aí eu vou me colocando nesse lugar. Só que eu nunca consigo. Não tem uma pessoa que dá conta de entregar tudo. Porque a gente não foi criado para entregar tudo desse jeito. Porque a gente foi criado para descansar nas mãos do Criador. É Ele que é onipotente. A gente não. Mas eu quero ser o quê? Eu tenho várias características que são compartilhadas por Deus. Mas essas não, Senhor, obrigada. Essas eu não quero, não. Eu quero onipotência, onipresença, onisciência. Uhum. Se não for assim, eu não quero. A gente não foi criado para isso. Então, essa comparação, ela faz mal para o nosso coração, porque a gente está se comparando com outras pessoas. Sendo que a gente devia estar se comparando com Cristo. Porque a nossa meta não é essa, não é ser como Cristo. Então, se eu quero ser como Cristo, é com Ele que eu vou me comparar. E aí, assim, se você for pensar em produtividade na história de Jesus, a gente se frustra bastante. Porque se é uma coisa que Jesus não foi produtivo aos nossos olhos. Sim. Ele estava ali, ele atendia as pessoas, mas tinha uns momentos que ele falava assim, agora vamos retirar. Mas, Senhor, tem todas essas pessoas aqui, todas elas precisam ser... Eu tô indo ali, eu vou orar. Não é mais a minha hora de fazer isso. Porque ele sabia o tempo, ele sabia o que era prioridade, o que era o que. Eu penso que se fosse hoje, a gente vê tanta gente falando isso, né? Mas é verdade. Se fosse hoje, Jesus vindo, a gente ia falar para ele: olha o tanto de coisa que você pode fazer, não vai fazer. E Jesus ia falar: não, eu vim para essas pessoas, eu quero alcançar essas pessoas, porque meu propósito é para essas. Eu não preciso do mundo inteiro, porque está tudo dentro do meu plano.
enlouquecedor para os nossos dias. Pra gente, né? Porque imagina, gente que trabalha na igreja, tudo, chega uma nova pessoa, alguém fala, olha, a fulana tá com uma necessidade, você fala assim, ai, será que cabe na minha agenda? Ah, mas tem tanta coisa, e às vezes você sacrifica uma coisa, sacrifica outra coisa, e aí depois, quando a gente vai ficando exausto, cansado, não dá mais conta de nada, eu cheguei num ponto que eu tive que parar e repensar, porque tava fazendo, aí eu fui fazer exame de sangue, anêmica, com a vitamina D super baixa, vitamina B12, tipo, não sei como eu estava sobrevivendo, estava nem sobrevivendo, já tinha passado do limite ali da sobrevivência. E eu comecei a pensar, falei, as pessoas precisam, é uma realidade. Mas eu não sou onipotente, não sou onipresente, eu tenho limites e eu preciso entender quais são os meus limites para eu saber até onde eu posso ir para eu poder servir ao Senhor com excelência. Mas eu não sei quem falou uma vez, que eu acho que alguns puritanos, eu não lembro, que ele fala que Deus deu uma mensagem e o cavalo. E ele não cuidou do cavalo e ele parou de entregar a mensagem. E ele fala, né, o cavalo sou eu. E eu sempre fico pensando, Deus me deu a mensagem ao cavalo, se eu não cuidar do cavalo, eu não entrego a mensagem. Só que a gente não pensa assim, né, a gente entrega a mensagem, só que uma hora o cavalo não aguenta mais, você não vai nem ter o cavalo nem a mensagem, você não tem mais nada, né. Então, como é desafiador. É muito. O Senhor me mostrou isso numa época que eu estava aconselhando muita gente e aí não dava tempo. Eu estava com a agenda cheia, uma pessoa precisava e não dava tempo. E eu comecei a ficar muito angustiada, que eu falei, Senhor, eu preciso encontrar tempo para aconselhar essas pessoas. E aí o Senhor virou para mim e falou assim, essa pessoa é minha filha. Eu vou cuidar. Eu não vou abandonar nenhum filho meu. Não tem um filho meu que precisa de alguma coisa e opa, não aconteceu. Não funciona assim. O que ele falou para mim foi, descansa na minha soberania. Porque por mais que você veja necessidades, é bom que você veja. E é bom que você ore por outras pessoas, né? Porque é isso, os campos estão brancos, a gente precisa de outras pessoas. Então é bom que você ore, é bom que você chame, mas não é tudo teu. Eu não entreguei tudo para você, eu estou ensinando o seu coração também, enquanto você fala não para outra pessoa. Tá tudo dentro da grande providência do Senhor, tá tudo dentro do plano dele, uma pessoa não perdeu. Porque se eu estou fazendo o meu trabalho de forma diligente e sendo boa mordoma do meu corpo e entendendo que o tempo é do Senhor, não tem como. Aí é isso. Eu preciso colocar tudo isso debaixo da soberania de Deus e falar, Senhor, é teu. O tempo é teu, o trabalho é teu, as pessoas são tuas, é tudo teu. Então, Senhor, faz. E quando a gente pensa assim, você tira um peso dos seus ombros, porque eu vejo que a gente, no fundo, acha que é que você é a resposta de Deus para aquelas pessoas, eu vou resolver aquelas questões. E a gente não pensa assim, que eu sou a suficiência daquela pessoa, mas você quer. Você quer fazer, porque você sabe, você conhece a forma que vai ajudar a pessoa, né? Mas o que é o grande problema da queda? Eu achar que eu sou o grande eu sou. O nosso coração ele vai desviando assim, né, um pouquinho, e a gente já tá lá de novo. Eu tô fazendo pro Senhor, será que eu tô fazendo pro Senhor? Ou eu tô fazendo achando que eu sou o Messias, eu sou o Salvador? Olha, a síndrome de Salvador, ela sempre vai, né? E ela vem assim de levinho, né? Ela não chega assim de uma vez, ela é horrível. Você me lembrou de uma conversa que eu tive uma vez com uma amiga que tinha uma situação e eu queria muito resolver, nem lembro qual era a situação, mas eu queria muito resolver e tava um negócio assim meio impossível, fora das minhas mãos, né? Ela virou e falou assim, não sabia que tu era o Salvador. Eu achei que o Salvador já tinha vindo há uns 2000 anos atrás, já tinha morrido, eu já não sabia que você que era. Gente, amei ela, quero ser amiga dela. Beijo, Denise, maravilhosa minha amiga Denise, ela é assim, ela é direta. E na hora que ela falou, e ela falou isso justamente porque se ela viesse com um monte de argumentos e tal, e talvez eu não prestasse atenção. Quando ela falou aquilo, eu pensei, tá bom. Uhum. É isso, desculpa, Senhor, desculpa, vambora. Eu não sou o Salvador, eu não vou resolver os problemas de todas as pessoas, mas eu posso levá-las aos pés do Salvador, do Senhor, e elas vão poder se relacionar com Ele, porque eu não preciso ser um intermediário, né? E eu vejo que às vezes a gente quer ser tão produtivo na igreja, a gente quer fazer, que a gente está criando os nossos discípulos, a gente está fazendo com que as pessoas fiquem penduradas na gente, né? E aí a gente está virando meio que um intermediário entre Deus e as pessoas, e a gente não deve ocupar esse lugar também, né? E às vezes a gente nem faz de propósito, porque eu vejo que tem gente que ela não faz com essa intenção, né? Não, mas ela faz porque ela quer ajudar. E acaba parando num lugar que ela fala, meu Deus, como eu me coloquei aqui nesse lugar, me ajuda, né? É o parar pra ouvir a voz de Deus, né?
Porque se a gente está ouvindo todos os dias, é mais difícil, não estou dizendo que não vai acontecer, mas é mais difícil a gente não correr para o outro lado. Então, assim, o Senhor vai chamando a gente aos pouquinhos, né? E aí agora eu queria perguntar um pouco da palavra do momento, se o narcisismo tem a ver com essa questão da gente querer ser muito produtivo. E como a gente nunca falou disso aqui, o que é ser narcisista? Porque pode ter gente que não sabe. Tá, difícil. Tem a ver. Narcisismo, ele é um diagnóstico, né? E esse diagnóstico ele é dado para pessoas que são extremamente autocentradas. E elas ou têm uma ideia, né, um conceito de autoestima muito baixo ou muito elevado, então elas precisam andar sempre com as pessoas melhores, elas precisam estar sempre nos melhores lugares, elas têm essa ilusão de grandeza, assim, de potência. O narcisismo patológico, ele é um pouco mais complicado da gente tratar dele assim, mas a psicologia diz que todo ser humano precisa ter um pouquinho de narcisismo. Porque existe o narcisismo que é saudável e existe o narcisismo que é patológico. O patológico não tenha porque você vai ficar achando que o mundo gira em torno de você. Mas o saudável é você pensar que o seu mundo gira em torno de você. É isso. Você precisa colocar limites, você precisa evitar relacionamentos tóxicos, você precisa fazer aquilo que é bom para você, você precisa se colocar em primeiro lugar, você precisa cuidar de você. É um conceito complicado, né? Porque, biblicamente falando, é egoísmo. Biblicamente falando, é o que aconteceu no pós-queda. A gente quer estar no lugar de Deus. Então, qualquer nível de narcisismo, a gente já está falando de algo pecaminoso. De algo que não vem do Senhor. Porque o Senhor fala, quem é que está em primeiro lugar? Ele. Ame o Senhor sobre todas as coisas. Quem é que está em segundo lugar? O próximo. Ame o próximo como a ti mesmo. Não é você não, você, meu bem, você foi amado pelo Senhor, você não precisa de mais nada nessa vida. Você foi alcançado e resgatado pelo Senhor. Não tem nada nessa vida que possa preencher mais o seu coração do que aquilo que o Senhor já fez. Então, se eu já tenho tudo, se eu já estou completamente pleno, se eu já estou feliz na presença do Senhor, bem-aventurada, eu não preciso de mais nada. Então, eu posso servir e eu posso entregar a minha vida pelo outro, e eu posso entregar a minha vida pelo Senhor. Mas vê como é que isso não tem nenhuma relação com aquilo que a gente estava falando antes, de eu achar que eu tenho que entregar, de eu achar que eu preciso produzir, que eu preciso dar mais. Já foi feito. Não tem nada que eu possa fazer para fazer o Senhor me amar mais. Então, assim, por que eu estou correndo? Eu estou correndo para quê? Se o meu objetivo aqui é glorificar o nome do Senhor, eu vou olhar para ele e falar, Senhor, o que eu posso fazer? Porque assim, eu me conheço, eu já me vi diante de Deus. O Sermão do Monte começa com bem-aventurados os pobres em espírito, né? Porque deles é o reino dos céus. Eu me ver diante de Deus e eu perceber que eu sou muito pobre, eu sou miserável, eu não tenho nada para oferecer. Eu não tenho nada para oferecer. Então eu olho para Deus e falo, Senhor, eu não tenho nada. O que o Senhor colocar na minha mão, eu quero fazer para a glória do teu nome. Eu não preciso de mais nada, porque o Senhor já me satisfez. Então essa percepção nossa, a gente perde de eu não preciso de mais nada. E a gente corre atrás de ídolos. E o narcisismo, no fundo, é eu me colocar como Deus no meu coração. E aí eu vou querer produzir bastante para ser reconhecido, para ser aceito, para ser visto, para pensar, né? Se a gente não está produzindo frutos para nós, para que as pessoas estejam nos adorando, nos admirando, é difícil. Porque às vezes você é muito bom, né? Você tem muitos dons, muitos talentos, e com o que você faz, você abençoa a vida das outras pessoas, mas a motivação pela qual você faz é que está corrompida e distorcida, né? Então a gente tem que... O resultado ele costuma mostrar pra gente, porque se eu não estou fazendo para a glória de Deus, se eu estou fazendo para mim ou para qualquer outro ídolo, ele não vai me satisfazer. Porque os deuses falsos, eles são assim, né? Eles prometem um negócio muito grandioso, mas no fim das contas eles não entregam nada. Porque eles não têm nenhum poder para entregar nada. Quando eu termino, eu quero mais. Quando eu cheguei no 1.000.000, eu queria chegar no 1.000.000, mas eu quero mais, ainda tá pouco. Aí eu chego nos 2, aí eu chego nos 10, aí eu chego... Ainda tá pouco. Por que eu tô dizendo que ainda tá pouco? Porque tanta gente que tem tantos milhões, elas continuam correndo atrás de tantas coisas. E não são só os milhões, né? São os quilos, são a aparência, é o corpo, é a casa, é o tudo. Todas as coisas que a gente faz ainda não tá bom. Porque a coisa criada, ela não tem potência para satisfazer o nosso coração. Agora, se eu tô fazendo, usando os meus dons para a glória de Deus,
enquanto eu tô no processo, eu tô satisfeita com o Senhor. E um dia me perguntaram isso, né, como é que é a questão do fracasso. Como que a gente pode falar sobre fracasso se eu tô fazendo para a glória de Deus? Porque se a gente pensar no todo, no grande todo do Senhor, estou fazendo tudo para a glória dele. Eu quero que o nome de Deus seja visto e que o Senhor seja conhecido. O Senhor fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo vai cooperar. Eu não atingi determinado objetivo. Tá, mas o seu objetivo não era fazer para a glória de Deus? Então foi feito. Então o Senhor vai fazer com que isso coopere. Então assim, não tem fracasso, sabe? Não tem uma coisa que, puxa, isso aqui eu não consegui. Mas eu fiz para o Senhor, então assim, no grande plano do Senhor, Ele sabe por que eu não cheguei lá. Mas eu vim até aqui. É gostoso viver assim, é leve. É porque não depende de você. Sim, não depende mesmo. A banda Purpose lançou uma música que eu gosto muito, e vira e mexe eu vou pondo, né, nos grupos, chama Pouco, a letra. E ele baseia ali, né, na passagem dos 5 pães e 2 peixes. E ele fala, o que eu tenho para te oferecer é tão pouco, porque a tua obra nunca dependeu de mim. É isso. Depende do Senhor. Então, olha, Senhor, o que eu tenho? 5 pães e 2 peixes. Mas tem uma multidão para alimentar. Isso eu acho muito legal pra gente que cuida de gente. Deus, eu só tenho 5 pães e 2 peixes. Mas tem uma multidão de mais de 5.000 pessoas aqui. 5 pães e 2 peixes não vai dar. Fala, me dá aqui os 5 pães e 2 peixes. Alimentou a multidão toda com 5 pães e 2 peixes. Sobrou. Isso é muito absurdo. Isso é muito gostoso. É uma forma gostosa de ver a vida. Então eu achei muito legal, porque o Júlio que escreveu a música, ele falou, essa música veio para mim de Deus como um presente, para eu saber que o que eu faço não depende de mim, é do Senhor. Ele me chama para fazer e eu tenho que fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. O resultado é porque a gente quer controlar os resultados, né? E o resultado não... Às vezes eu vou usar uma estratégia maravilhosa que seria para alcançar milhões de pessoas e eu vou alcançar 100 pessoas. E às vezes eu fiz um negócio que eu não queria, sei lá, vou gravar ali, assiste quem quiser. Bom. Por quê? Não sei, não depende de mim, né? Só das minhas estratégias humanas. Então eu acho isso muito bom. E agora, a ansiedade, ela afeta a nossa relação com a produtividade? A ansiedade, ela é uma pergunta, né? Ela está perguntando se tem alguém no controle. Então, se eu não estou no controle, será que tem alguém? A ira é o primeiro passo, né? Eu quero controlar todas as coisas, eu não consigo controlar, eu fico irado. E eu vou tentar pegar o controle com a minha mão. A ansiedade é o segundo passo, porque eu não consegui pegar o controle com a minha mão. Eu tô vendo que a coisa está saindo do controle, e aí eu falo, será que tem alguém no controle? A ansiedade, ela tem tudo a ver com essa necessidade de ser produtivo, porque eu nunca consigo. E aí fica evidente, de novo, eu não estou no controle. Se não tem ninguém, eu estou muito lascado nessa vida, porque eu faço o quê se não tem ninguém? Mas é por isso que a gente precisa conhecer a Deus. Eu acho que a solução para os nossos problemas é a gente conhecer o caráter de Deus. Uhum. Porque quanto melhor eu conheço a Deus, mais eu consigo confiar. Então eu estou com um problema muito grande com meu filho está no hospital. Eu estou sofrendo muito com isso, meu coração está muito ansioso. Eu vou para a presença do Senhor e eu lembro que o Senhor, Ele é o Deus que cuida, que os filhos são dele antes de serem meus, e Ele cuida de qualquer circunstância, que assim, tá tudo no controle, eu descanso. Eu tô com um problema seríssimo no meu trabalho, eu não tô conseguindo bater minha meta. Se eu perder esse emprego, eu não vou conseguir alimentar minha família. Então assim, eu preciso produzir. Vocês estão falando aí muito bonitinho, mas eu preciso produzir. O Senhor fala que é Ele quem nos sustenta, e Ele fala que quem corre atrás dessas coisas são os pagãos. A gente tem que buscar primeiro o reino de Deus. O Senhor sabe, não tem nada na nossa vida que esteja fora do controle. Tem alguém no controle. Eu preciso lembrar meu coração disso, eu preciso pregar para o meu coração isso. Eu preciso voltar para o Senhor e falar, Senhor, o Senhor está no controle. Não parece. Eu não estou vendo. Daqui de onde eu estou vendo, parece que está uma bagunça. Mas assim, Senhor, eu acredito, porque o Senhor fala na tua palavra. Uhum. Se a tua palavra é verdade, então vou descansar meu coração nisso. Não é fácil. A ansiedade, o problema da ansiedade não é o fato dela vir. É o que eu faço com ela. Se eu dou espaço, eu deixo ela ficar, eu falo, vem cá, vamos viver junto, aí eu tenho um problema. Mas se a ansiedade vem, eu vou para a palavra do Senhor, eu prego para o meu coração, a ansiedade vai. Ela não toma lugar, ela não arruma, ela não decanta dentro do meu coração.
Uma vez o pastor Hernandes pregou aqui na igreja sobre Mateus 5, que, né, que ele vai falar, observem os pássaros. 6, né? 7. E aí ele falou, Seis, observem os desculpa. pássaros, tudo. E aí ele falou, você viu, eles não se preocupam com nada. Vocês que são meus filhos deveriam fazer assim. Fica a dica. Ele deu uma dica pra gente e eu faço isso porque é onde eu trabalho e tenho essa oportunidade. Porque eu trabalho com a vista, assim, pra natureza, tá? E tem muitos passarinhos na janela, tudo. Observem os pássaros, eles não colhem, não semeiam, e ainda assim eles têm tudo que eles precisam. Então eu tenho procurado observar os pássaros e olha, bom, Deus provê para eles. E ele disse ali que provê para mim também. Então eu preciso descansar. E eu vejo que quando a gente trabalha assim, né, na vida cotidiana, a gente esquece que Deus é o dono de toda a ciência, de toda a sabedoria. E eu já me vi muitas vezes, eu já falei isso aqui algumas vezes. Eu tinha prazos para entregar as coisas, eu tinha que fazer algumas coisas e eu não conseguia achar caminhos. Então, para eu entregar isso, eu vou levar pelo menos uns 3, 4 dias para fazer, e eu não tenho 3, 4 dias. E muitas vezes eu levei muito mais do que 3, 4 dias, porque eu não consultei o dono de toda a sabedoria e ciência. E outras vezes que eu lembrei, opa, Deus e eu orei, eu levei poucas horas. Porque ele mostrou outras estratégias, ele mandou alguém, ele me mostrou uma outra coisa que eu poderia fazer para solucionar aquela questão, mas a gente quer ser tão produtivo que a gente acaba esquecendo de conversar com o Senhor e perguntar como é que eu posso fazer isso, porque Deus se importa com fraldas, mas ele se importa com planilhas de Excel, ele se importa com grandes reuniões, ele se importa com todas essas coisas da nossa vida, né? Nossa, isso é tão genial, né? Porque assim, a gente fala, não existe distinção entre sagrado e profano. Tá, mas eu não trago Deus pro meu trabalho. É como se Deus não soubesse isso que eu faço, né? Como se para ele fosse um negócio assim. Não, ele não sabe. Uma vez eu aconselhei uma moça, eu acho essa história muito legal, porque ela é médica e ela trabalha com laudos. E dar um laudo é um negócio de muita pressão, porque você tem ali na sua mão o futuro da pessoa, teoricamente, né? E aí, se você dá um laudo, você faz mais ou menos, ou se você não vê tudo aquilo que você poderia ver na imagem, isso é muito angustiante. Ela chegou muito angustiada. Ela falou, eu não tô sabendo o que fazer. Eu falei, você ora? Não, eu peço a Deus. Eu todo dia de manhã, quando eu vou trabalhar, eu falo, Senhor, me ajuda. Eu falei, não, você ora por aquela pessoa que você tá dando aquele laudo? Não. Eu falei, você já parou para pensar que Deus tem um plano para a vida dessa pessoa? Para quem você vai dar o laudo? E ele sabe se é importante para ela que essa imagem esteja perfeita ou essa imagem não esteja perfeita? Sim, você tem que fazer o seu melhor, mas traz Deus pro negócio. E aí ela fazia o laudo todo, né? E no final eu brincava com ela, falava, pede a Deus para assinar junto. Fala, Senhor, eu vi tudo isso aqui, eu fiz o melhor que eu podia. Assina comigo, tem alguma coisa aqui que eu não tô vendo? E diz ela que de vez em quando, na hora que ela ia assinar, ela voltava e falava, peraí, isso aqui tá errado. Ela voltava e ela refazia. Porque ela trouxe o Senhor pro trabalho, porque ele é Deus também da mamografia, do laudo que era necessário fazer. Ele é Deus, é isso, da planilha do Excel. Porque tudo isso está dentro de um plano. E se a gente esquece dessa grandeza do nosso Deus, a gente começa a servir um Deus pequenininho e a gente começa a crescer. O nosso Deus é muito grande, ele é muito potente, ele tem que estar na nossa vida em cada passo, em cada coisa que eu faço. Ah, mas isso aqui que eu faço é muito fútil, eu não posso trazer Deus para isso. Não tem nada muito fútil, não tem nada que o Senhor não possa se envolver, porque se os filhos dele estão envolvidos, se é onde o filho dele está, ele vai. E se ele não quiser a gente ali, ele fala, não, chega, vamos sair desse trabalho, vamos para outro lugar. E vai mesmo, porque se ele disser vá, e você não for, a situação vai ser trabalhada ali para que você vá cumprir os planos e propósitos que ele tem para nossa vida, né? Então, como é que a gente faz para lidar com toda essa pressão e toda essa questão que a gente está vivendo à luz da Bíblia? Como é que a gente faz para ser produtiva, mas da perspectiva do Senhor? Então, vamos mudar a palavra. Como é que a gente faz para ser diligente? Muito bom. Porque produtivo não necessariamente, né? Às vezes eu não vou entregar nada uma vida inteira de trabalho. Eu acho que a gente tem que colocar, esse é um exercício que eu faço muito, a gente colocar todas as nossas atividades no papel, tudo aquilo que a gente faz, todas as coisas que são demandas, falar assim, eu tenho tudo isso aqui, o que aqui é teu? O que tá aqui nessa agenda que é teu? Porque é aquele negócio dos pratos, eu fico girando 70 mil pratos, e o Senhor não me chamou para gerar 70 mil pratos, ele chamou para gerar 3, 4, e eu preciso saber o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Então a primeira coisa é se colocar realmente na presença de Deus com muita seriedade, sabe? Com muita humildade.
Dizer, Senhor, eu gosto de tudo isso. Tem coisas aqui que eu gosto mais, tem coisas aqui que eu gosto menos. Isso aqui, Senhor, se eu puder tirar, eu ia achar maravilhoso. Mas assim, me diz o que é teu. E naquilo que é teu, como que eu posso usar da melhor forma, ou trabalhar nisso da melhor forma, para que o seu nome seja glorificado por meio da minha vida, por meio da vida da minha família, pelo meu trabalho, por todas as coisas. E falar de uma forma assim muito honesta com Deus, Senhor, o que não for teu, tira. Tira porque eu não preciso. O Senhor é o meu pastor. O Senhor sabe o que é importante para mim. E aí eu colocar tudo isso na agenda, olhar para tudo isso e lembrar que Deus é o Senhor do tempo. O meu Pai é o Senhor do tempo e Deus não se submete ao tempo. Às vezes a gente vai fazendo as coisas e a gente fala, não vai dar tempo. Mas se é algo que está nos planos do Senhor, você fala, uai, como é que deu tempo? É igual quando a gente dá o dízimo, né? Você fala, eu tirei esse dinheiro, mas esse dinheiro não me fez falta. Como é que pode? É matematicamente impossível esse negócio. Mas Deus não se submete à matemática. Deus não se submete ao tempo. O tempo foi criado por esse Deus. Então, se ele quiser estender o tempo, ele estende o tempo para as coisas caberem. Se ele quiser reduzir o tempo, ele reduz o tempo para as coisas não caberem mesmo. A gente, de novo, precisa entender a grandeza do nosso Deus e colocar tudo isso na mão dele. E aí, na prática mesmo, a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa. Só que abandonar deuses falsos dói. Mas vale a pena porque a gente vai estar nas mãos do Deus vivo, né? E como dói a gente deixar algumas coisas, mesmo que elas sejam legítimas, mesmo que a gente seja muito útil ali naquilo que a gente faz, a gente precisa largar. E eu vejo que até no contexto da igreja, quando você sai de alguns lugares, você está dando oportunidade para que outras pessoas descubram dons, talentos, façam outras coisas, contribuam para o corpo de Cristo. E o reino vai crescendo assim, né? Agora, quando a gente senta em todas as cadeiras e faz tudo, a gente não está dando oportunidade também para a igreja perceber, opa, tem uma necessidade, a gente precisa treinar pessoas, a gente precisa, né, fazer alguma coisa para que o reino de Deus continue avançando. Então, às vezes dói, que é uma coisa que você gosta de fazer, mas Deus te chama a fazer outra coisa. Que você vai gostar, né? Porque o Senhor, os nossos dons, eles têm muito a ver com coisas que a gente gosta. Então é isso, é descansar na certeza de que o Senhor está cuidando de mim. Não é que ele está brigando comigo porque eu estou fazendo tudo errado. Não, ele está cuidando de mim. E ele só quer cuidar de mim. Mas eu não estou deixando, né? Eu estou falando, não, Senhor, eu faço, pode deixar. Deixa que eu resolvo. E eu vejo até no contexto da família, assim, casamento, às vezes a mulher faz tudo pelo marido e ela vai ficando extremamente sobrecarregada, e às vezes ele gostaria de contribuir com algumas coisas e ela não deixa, então ela tá sempre cansada, e ele poderia fazer parte de algumas coisas ali, os filhos também, você vai carregando os filhos nas costas até não poder mais, e chega uma hora que você não aguenta mais, mas você não quer abrir mão desse lugar, então são várias reflexões que a gente precisa fazer mesmo em relação a isso. Gente, divisão de tarefas em casa é um negócio que precisa ser conversado. Nossa, com uma urgência assim, tão urgente. O que você gosta de fazer? Eu não gosto de fazer isso. Você gosta de fazer aquilo? Então tá bom, a gente vai dividir dessa forma. Mas é lembrar que um casal são dois adultos que vivem juntos. Né? São dois adultos que estão ali para a glória de Deus. Às vezes a mulher trata o homem como se ele fosse uma criança que não dá conta de absolutamente não. Você limpou o chão errado. Meu bem, o chão não tá limpo? Então fica feliz que o chão tá limpo, não interessa se está certo, se está errado. Com o tempo, a gente está acostumada, né? A mulher, ela costuma ter isso, porque a mulher faz desde sempre. A gente não consegue pensar quando foi que começou. Tem alguns homens que, pela graça de Deus, a mãe ensinou desde pequena a fazer, mas não são todos assim. Mas como a gente faz desde sempre, a gente já tem habilidade. E aí, quando o homem vai fazer, a gente fala que ele não está dando conta de fazer direito. Mas, se a gente divide as tarefas por duas pessoas que se amam, sabe, querem ajudar e querem estar juntas, fazendo aquilo de uma forma que seja boa para todo mundo, é tão mais fácil. Mas a gente vai segurando tudo, e a mulher tem muito essa ilusão, né, de ser a maravilhosa, a incrível, a super, a Mulher Maravilha. É lindo, mas não, a gente não é, a gente é serva, a gente é submissa, a gente está num outro lugar. A gente precisa voltar para o nosso lugar, entender quem a gente é. O homem também no seu papel de liderança, o que é liderar? É servir. O Senhor chama a gente para servir um ao outro, mas a gente está procurando nosso umbigo, não é para o outro. E tem um perfil que eu vi no Instagram que eu não acreditei. Eu vi um vídeo, aí eu falei, bom, tudo é armado, né? Mas aí eu fui olhar no perfil e eles só fazem vídeos nesse sentido. Então ela tá lá no balcão da cozinha mexendo no celular assim, aí ele pega um copo e toma água.
Aí ele põe o copo assim sujo, não sei se você já viu, Eu já vi, é ele põe o maravilhoso. copo sujo, ela fala, fulano, Ela nem olha, ela tá olhando pro celular. fulano, você não tá pondo o copo sujo na pia. Aí ele passa, fala, você passou sabão nesse copo. E ela vai falando, aí no fim, depois eu mostrei pro meu pai, tudo, ele só tem um problema com esse vídeo, ela tá dizendo que é uma idiota. E que não sabe fazer nada sozinho. E a gente, como uma mulher vê e assiste, a gente já tá tão impregnada com essas coisas que a gente vê graça. Mas é isso mesmo, você falou, eu lembrei. A gente ri dessas coisas na internet, a gente acha essas coisas legais, tem um certo humor, mas é assim que no fundo a maior parte das mulheres pensam no homem. O cara não sabe nem lavar um copo, porque ele vai pôr sujo na pia, aí tá bom, eu mando ele passar o sabão, aí ele pega, seca, ele não sabe secar um copo, então eu tenho que dizer para ele tudo o que ele tem que fazer. E a gente vai colocando eles em um lugar que vai nos sobrecarregando. Porque você que está ensinando ele assim. E aí depois, quando ele não sabe fazer, mas peraí. Quem que está ditando isso desde o começo? E tem alguns homens que eles não querem brigar, eles não querem arrumar confusão, tudo. Então eles vão deixando, né? Eles vão deixando. Só que aí chega uma hora no relacionamento que fica insustentável. Porque ela faz tudo e ele não faz nada. Mas isso geralmente não começou assim. Tem alguns que começam assim, né? Mas geralmente não começou assim. E é uma coisa que a gente precisa repensar também, precisa reavaliar nessa questão de fazer tudo, de dar conta de tudo. Porque às vezes a gente dá conta de tudo porque a gente olha para o outro e fala, não serve para nada. E isso tá no nosso imaginário ali, das mulheres, tá no nosso imaginário, porque a gente cresceu ouvindo que os homens não servem para nada. E a gente na igreja tem aprendido, tem olhado para as escrituras, tem desconstruído, mas essa coisa ainda do casal dividir é um ponto que realmente ele é muito complicado, porque a mulher traz tudo porque ele não sabe. E a gente tem um casal aqui na igreja que ele falava assim, eu ia estender roupa e eu parei de estender. Porque para ela eu tenho que pôr o mesmo pregador. Então eu tenho que pegar na mesma blusa, eu tenho que pôr 2 pregadores de madeira. Tem que pôr igual. Se eu puser um de plástico, um de madeira, não serve. Ele falou, não vou mais estender roupa? Agora eu tenho que ter estética para estender roupa. Aí a gente conversou com ela um dia, aí ela falou, não, pode estender. Aí disse que ela olhava assim, ela ficava tentada em trocar, porque tava uma bagunça, ela falou, não vou trocar. Ele estendeu a roupa. Aí, mas ela olhava e falava, meu pai, os pregadores todos trocados. Não vou trocar. Eu não vou trocar. Ela falou, hoje eu não enxergo mais. E ele estende, pra mim tá ótimo. Porque o problema não era se a roupa tava estendida, retinha, pra facilitar pra passar. Era o prendedor. Eu falo, às vezes nós mulheres assim passamos um pouquinho, né? Passa. Eu concordo que passa. Mas dá trabalho você colocar o prendedor igual, se é importante pra mulher. É isso, é fazer pro outro, sabe? É fazer em amor, em serviço pro outro. Ele não tá fazendo para a mulher estendendo a roupa, ele tá fazendo porque eles moram juntos. Né? A roupa é de todo mundo. Mas ele não pode fazer de um jeito que agrada ela. Ela vai, sei lá, que quer a responsabilidade dela, ela faz a comida. Não vai fazer a comida do jeito que ele gosta. Então, assim, é fazer para o outro, é fazer em serviço ao outro. Esse negócio da gente tratar o homem igual idiota, isso vem, né, de sempre, da sociedade, isso, da mulher querer ser grande, ela vai tentar passar por cima do homem, não vai conseguir, enfim. Mas as mulheres, quando elas fazem muito isso, como é que elas chegam pra gente? O meu marido não é líder da minha casa. Porque eu não consigo, como é que eu vou ser submissa a esse homem? E aí você olha pra agradar e fala, minha senhora, a senhora esqueceu que você assumiu esse lugar dentro da sua casa? Como é que você quer um líder se você lidera? Você colocou seu marido como submisso. Mas o homem também não é inocente nessa história. Porque eles porque gostam. Ele foi largando. Ele foi largando. Pô, é muito melhor se alguém fala pra você, não lava não, é porque, né, você não sabe lavar o copo. Tudo bem, eu vou deitar, vou ficar na frente da TV e vou ficar aqui vendo minha série. Agora, o copo não tá bem lavado. Quando você vai usar o copo tá sujo, vai ter que lavar de novo. Se ele tiver que lavar 3 vezes de novo, será que na próxima ele vai lavar direito? Vai, não vai? É isso, é todo mundo adulto. Todo mundo tem condição de casar. Tem condição de casar? Tem emprego? Já tá bem pra isso? Então vamos lidar como se todo mundo aqui fosse adulto. Ninguém é mãe de ninguém, ninguém é pai de ninguém. São 2 pessoas vivendo juntas para a glória de Deus, mas servindo em amor. Eu acho que isso faz toda a diferença. É o querer fazer para o outro, querer fazer por cuidado para o outro. E não para si. É um grande, grande desafio. E como é que a gente pode aconselhar se vem alguém nessa situação? Tá muito sobrecarregado, não sabe o que tirar. Por onde a gente começa a conversar com essa pessoa?
Eu normalmente faço essa ideia de vamos colocar tudo no papel. Traz para mim tudo que você faz. Põe tudo aqui e vamos ver o que pode sair. Porque se tá demais, se tá pesado demais, então tem alguma coisa aqui que não deveria estar. Ou às vezes também é só um ajuste de rotina. É só uma falta de organização, sabe? A pessoa vai no mercado todos os dias. Poxa, peraí, vamos pensar aqui. O que você pode comprar? Vai no mercado uma vez por semana, faz um mercado grande uma vez por mês. Vamos tentar organizar essa vida. Os trajetos, o que você faz aonde? Então vamos mudar esses horários. Porque às vezes a pessoa vai para um lado da cidade, depois tem que ir para outro. E vai organizando tudo isso sem perceber. Então acho que é uma questão de organização. Mas tem um coração. Então a gente tem que entender esse coração. Por que está fazendo tudo isso? Onde que tudo isso está chegando? Qual é a motivação? O que está por trás, né? Se é para a glória de Deus que está sendo feito ou não. Então, às vezes a gente acha que é muito prático, às vezes a gente acha que é só coração e na verdade é tudo junto. É uma agenda que tem que servir ao Senhor. E a gente precisa fazer isso constantemente, porque a vida é dinâmica, né? Isso que eu vejo que a gente esquece. Eu fiz esse plano, estava funcionando. Mas a vida muda, né? As coisas acontecem, a gente vai ficando mais velho, as coisas vão ficando mais lentas, né? No nosso funcionamento, da gente conseguir fazer as coisas também. E aí eu quero fazer 2 perguntinhas do público para uma bate-bola, assim, resposta mais rápida. A primeira é: me sinto culpada quando descanso, como se estivesse perdendo tempo. O que fazer? Quem é o Senhor do tempo? O que é perder tempo? Porque o Senhor descansou, o Senhor perdeu tempo, né? No 7º dia ele chama a gente a descansar. O Senhor, ele é um Deus que gosta de festas, ele é um Deus que gosta de pausas, ele instituiu essas pausas. A gente descansa para glorificar a Deus. Por que eu acho que eu estou perdendo tempo? E todas nós já passamos por isso, né? Eu acho que eu estou perdendo tempo enquanto eu estou parada aqui. Porque a lista de demandas é muito alta. Mas peraí. Eu estou descansando para a glória de Deus. Isso muda tudo. Eu entender que o Senhor me deu um corpo que ele não tem... Ele precisa parar, né? E a gente tem 12 horas de dia e 12 horas de noite. E o nosso corpo começa a produzir hormônios para a gente poder dormir de noite. Então são 12 horas de atividade e 12 de pausa. 4 horas de descanso, 8 dormindo. Quem faz 4 horas de descanso? Tô procurando. Não tem. Aí a pessoa me pergunta: Laura, eu fico no Instagram e eu fico ali passando o Instagram por 1 hora e eu me sinto muito culpada por isso. Eu pergunto: que hora você descansou? Porque você não parou o dia inteiro. É a hora que você parou. Você tá tentando só respirar. A gente não pode sentir culpa por descansar, porque quem tá colocando essa culpa no nosso coração não é o Senhor. A culpa que o Senhor colocou no nosso coração, ele mesmo resolveu em Cristo. O resto não vem dele. Amém, muito bom. A outra é: eu quero ser produtiva. Você já falou um pouco sobre isso, mas aí para dar uma palavra final. Mas vivo ansiosa por não conseguir dar conta de tudo. Como lidar com isso? Tudo o quê? Pergunta pro seu coração, tudo o quê? Porque se a ansiedade está batendo tão forte aí, é porque talvez esse tudo esteja um pouco fora do lugar. E descansa na soberania do Senhor, porque nosso Deus, ele é grande, ele é todo-poderoso, altíssimo, tremendo, majestoso, grandioso, e não tem nada na nossa vida que esteja fora do controle dele. Então, mesmo que você esteja super sobrecarregada com 1000 coisas que não foi ele que colocou ali, ele ainda está cuidando. E ele pode te ajudar a reorganizar. Eu acho que isso é o que traz paz para o nosso coração. E como a gente precisa aprender isso? Como a gente Todo precisa. dia. Laura, uma palavra final para o pessoal que está assistindo a gente aí. Se tivesse que deixar um recadinho para o pessoal, o que você diria? Conheça o Senhor. Quanto mais a gente conhece o caráter do Senhor, melhor a gente aprende a descansar nele, melhor a gente entende o tempo, melhor a gente entende quem é dono de todas as coisas e como que a gente vive no reino. É isso. Quanto mais a gente aprende do Senhor, quanto melhor o nosso relacionamento com ele, quanto mais eu conheço quem de fato ele é, mais fácil fica a vida, porque a gente consegue relaxar. Não tem jeito. E é legal que o Lucas, que veio aqui outro dia, falou exatamente sobre isso. Então, ó, se você não assistiu, volta lá e assiste. E se você assistiu, reforce agora. Conheça o Senhor. A gente precisa conhecer o Senhor. Muito obrigada por você ter vindo até aqui, disposto do seu tempo. Que Deus abençoe a sua vida e o seu ministério. Amém. Dá um beijo pro pessoal lá em Brasília. Pra deixar. E volte outras vezes. Sim, senhora. E agora eu quero falar com você que assiste a gente toda semana. Gente, fala sério. Pega esse link e manda para muitas pessoas, porque hoje nós lidamos com produtividade de uma maneira que a Bíblia não lida. A gente tem
equilibrado muitos pratos, feito muitas coisas, nós estamos cansados, sobrecarregados, carregando um fardo que a gente não deveria carregar muitas vezes. Se você não sabe por onde começar, procure conselheiros, pessoas mais maduras na fé que você, na sua comunidade de fé. Aqui na nossa igreja nós temos pessoas, tem igrejas que têm centros de aconselhamento, conselheiros, um ministério, né, formal. E se na sua igreja não tem, procure pessoas mais velhas com quem você possa conversar, mais experientes na fé, mas não fique carregando e arrastando essas coisas por muito tempo, porque isso atrapalha o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com as outras pessoas. Então vamos aprender a viver de acordo com a palavra de Deus, que você já sabe que a gente fala isso aqui toda semana, porque ela é viva, ela é eficaz e ela transforma as nossas vidas. Eu tenho um encontro marcado com você aqui na semana que vem. Eu espero você. Um grande beijo e até lá.